Oi, eu sou Sofia e a linguagem que eu escolhi para o seminário artístico foi poesia. Bom, eu gosto bastante do gênero literário poesia, um dos meus favoritos assim da literatura. Eu gosto bastante de ler e poesia é um dos meus favoritos. E os meus autores favoritos com certeza são Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, são os meus favoritos. E por isso que eu escolhi fazer sobre poesia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a origem da poesia. Bem, a poesia ela surgiu na Grécia Antiga e poesia vem do grego e significa criação. A poesia ela é uma espécie de arte porque ela, assim como a arte, ela consegue tocar as pessoas, só que por meio das palavras, por meio dos sentimentos que ela expressa, ela consegue tocar as pessoas dessa forma. E a poesia, ela tem esse jeito dela que é meio rimado, né? Tem os versos bem rimados e cadeados, com ritmo, porque quando ela surgiu, ela era cantada em grandes anfiteatros. E isso permitia que não só as pessoas que sabiam ler e escrever tivessem acesso a ela, mas também as pessoas que não sabiam. Então a poesia, ela conseguia chegar muito mais pessoas, assim, por conta que ela era cantada. Os principais temas da poesia quando ela surgiu eram narrativas heróicas, épicas, né? Falava sobre heróis gregos, sobre os deuses gregos, então era sobre isso que ela falava. O primeiro poeta que escreveu um poema sobre si mesmo foi um poeta chamado Arquíloco de Paros. Ele era um poeta que ele nasceu na ilha de Paros, na Grécia, e ele foi o primeiro poeta que tirou os elementos épicos, né? Tirou essa coisa de falar sobre outras pessoas, sobre heróis, e ele começou a falar sobre si mesmo nas poesias. Hoje em dia ainda existem poetas que usam a poesia dessa forma, né? Para contar a história de outras pessoas que não são eles. Mas é um número bem menor, porque a maioria das poesias fala dos sentimentos do próprio poeta, que por meio dessas palavras que ele fala para falar sobre si mesmo, ele consegue tocar as pessoas que estão lendo. Ou seja, ao expressar os seus sentimentos, ele consegue traduzir o que outras pessoas sentem e não conseguem traduzir por meio de palavras. Então, por isso que a poesia também é considerada uma arte, porque ela tem essa capacidade de traduzir os sentimentos e tocar as pessoas. Existe um poema do famoso poeta, né, Fernando Pessoa, que se chama Autopsicografia, que fala sobre o que é ser um poeta. Nesse poema, ele diz nos versos o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem. Não só as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, na calha de rodas, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. O Fernando Pessoa, ele era um grande poeta, ele é considerado um dos maiores poetas de todos os tempos, ele era um poeta português e ele só foi reconhecido depois que, infelizmente, ele morreu. Ele escrevia desde a adolescência, ele morreu muito cedo, só com 47 anos. Mas em seus poemas ele falava sobre tudo, sobre morte, sobre vida, sobre amor, sobre tristeza, sobre felicidade, solidão e sobre medo. Há também outros grandes poetas, como por exemplo William Shakespeare, Carlos Drummond de Andrade, Homero, Dante Alighieri, entre muitos outros, que mesmo após a sua morte permanecem vivos por meio dos poemas e dos sentimentos que eles colocaram nesses versos. Outro grande poeta que a gente não pode esquecer de citar é o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, que eternizaram vários de seus poemas por meio de músicas. Então eles musicalizavam os seus poemas, o que permitia ter um maior alcance da população, né? Com isso, seus poemas rodaram o mundo por meio de canções que fizeram muito sucesso, como por exemplo Garota de Ipanema, Águas de Março, Aquarela, entre muitos outros sucessos. Teve também uma outra que inclusive foi tema de novela, que se chama Pela Luz dos Olhos Teus, e ela era cantada dessa forma. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que brilho que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Essa música ela é bem mais extensa, ela tem mais versos, mas essa é a melodia dela. E essa é a prova de como poesia e música caminham juntos, desde o princípio lá da Grécia Antiga, quando os
poetas gregos cantavam nos anfiteatros, até Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que por meio dos poemas e da música juntava as duas coisas e tocava o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo todo. Garota de Ipanema foi até traduzido para o inglês e fez muito sucesso mesmo essa música, que na verdade é um poema inicialmente. E virou essa canção marcante, né, da história brasileira e da história da música. Bom, então foi esse o vídeo. Esse foi o meu seminário artístico, espero que tenha gostado. Tchau!